O mestre Ataíde, ele vai ser um artista que vai bem diferente do Aleijadinho, que já recebeu a sua alforria no batizado, né? Ele é um homem branco e depois ele vai fazer estudos e vai chegar a ser militar. Então, na verdade, a pintura dele, ele não precisaria, vamos assim dizer, daquele dinheiro para ele sobreviver. Ele nasceu na cidade de Mariana e ele criou a última escola de pintura em Minas, que a gente chama de escola rococó. Ele acaba com aquela rigidez que se tinha nas balaustradas que se pintavam com uma arquitetura fingida e colocando os santos atrás dessa arquitetura geométrica ilusionista. Ele continua com essa pintura ilusionista, mas ele abre os céus. Primeiro, ele deixa de usar as pinturas com cores muito marrons e verde escuras, e ele vai colocar a pintura mais rósea, azulada, e com as cores um gris, um cinza esverdeado, quebrado. A gente fala de pintura quebrada ou tonalidade quebrada quando você põe um pouquinho de branco. As figuras humanas barrocas, mesmo que o mestre Ataíde fazia, eram representações assim, mestiças, né? Assim como teve no México também, né? Toda essa religiosidade que os jesuítas inculcavam nos índios e negros, né? Esses índios e negros, quando viravam artesãos, eles tinham a forma de representar a leitura que eles tinham disso tudo. Eles não sabiam exatamente essa coisa do menino Jesus, mas ele representava então o mestiço, né? Os anjos com cara de mestiço também, enfim, ou com cara de índio, né? E aí a liberdade maior dele serão os anjos mulatos e a Nossa Senhora dos Anjos, né? Ou a Nossa Senhora da Porciúncula, que é uma mulata. Ele não se casou, mas por um descuido da natureza ele teve muitos filhos. E esses filhos ele também coloca como anjinhos lá em cima. Essa é a grande brasilidade do nosso genial mestre Ataíde. A gente estava em Ouro Preto, né? E aí a gente tá descendo, né? Pelo caminho velho. E aí a gente resolveu fazer esse desvio entre aspas, né? Porque é caminho para descer de Ouro Preto para aqui em Congonhas, só para poder ver essas obras do Aleijadinho. E realmente vale muito a pena que vocês façam isso também, que vocês desviem para cá. São obras do Aleijadinho que ele fez, ele esculpiu em pedra-sabão no final do século XVIII, início do século XIX. Nossa, é linda. Eles falam muito que a pedra-sabão por si só já estaria bastante desgastada com o tempo, né? Então, estão vendo todo um trabalho de como preservar e tal, mas, poxa, tanto tempo depois ainda está muito bonito mesmo. Eles chegaram a cogitar aqui de retirar essas peças para colocar no museu por motivo de preservação, né, e colocar réplicas aqui no local. Mas toda vez que essa pauta é levada para uma votação aqui, a população é totalmente contra, porque esse é um lugar onde muitos turistas vêm para poder ver. Então ninguém quer que tire os originais para réplicas. Então a gente está vendo realmente algo que passou pelas mãos do Aleijadinho, incrível de lindo. Grande santuário de Bom Jesus de Matosinhos, ele tem um referencial de Portugal. A igreja começa por volta de 1760 e só acaba em 1815, mais ou menos isso. Depois vai se fazer o grande adro na frente,
onde onde vão se colocar os 12 profetas, que vão ser as últimas coisas que vão acontecer. Quem pediu para fazer aquilo foi um ex-voto, uma maneira de agradecer, agradeceu a Deus por ter sido salvo de alguma doença. Nós críticos chamamos essa igreja a nossa Basílica de São Francisco de Assis, porque todos os grandes artistas foram trabalhar nessa igreja. Às vezes se comete essa injustiça de só falar do Aleijadinho, mas grandes artistas estiveram ali. A casa de Congonhas do Campo começou assim, começou com uma capelinha, porque um sujeito importante lá, um minerador, fez uma promessa tal, começou a capela, depois o negócio foi ampliando e virou o maior conjunto, né, do Aleijadinho, a obra mais monumental que tem na história brasileira, né, dessa época. Ele primeiro vai fazer os passos da paixão, que são 7 capelinhas, mas que deveriam ser mais capelinhas. A única capela que ele faz e vê montada é a Sagrada Ceia. Ao todo são 66 esculturas feitas em cedro em tamanho natural. 33 delas foram pintadas pelo mestre Ataíde e as outras 33 por um outro artista que também seguiu os mesmos ditames do mestre Ataíde. Esses profetas, eles são muito comuns em todas as igrejas góticas, depois passam, antes até, as igrejas românicas. Ele colocou de uma maneira diferenciada. Na Europa, essas esculturas elas são perfiladas, ou é quase que uma procissão, ou uma atrás da outra, e não tem nenhuma graça de posição. Viu uma, viu todas. Há críticos que dizem que a gente tem que olhar aqueles profetas de um ponto de vista só, que você teria que ver todos, que ele já teria posto cada um em uma posição. Os profetas do Aleijadinho, que o Oswald de Andrade vai chamar nossa Bíblia em pedra-sabão, banhado com o ouro das Minas Gerais, né? Realmente merece ser um patrimônio da humanidade. Que não há quem não diga: aqui está a melhor obra de escultura das Américas. Não há para mais ninguém. Toda a intenção comercial de Portugal, todos os portugueses que queriam alguma aventura estavam indo para a Índia, não tinha gente quase para vir para cá. Quando Portugal começou as tentativas de colonização do Brasil, 1502 mais ou menos, a coroa tentou colocar feitorias, né? Então os pontos principais do litoral eram colocados fortes para tentar o povoamento local. E isso não deu certo, porque a distância é enorme e porque não tinha equipamento, né, material, não tinha infraestrutura para fazer o povoamento. E mais, os povos que habitavam aqui, né, na costa atlântica, eles estavam num estado quase que neolítico, eles viviam num estado muito primitivo de civilização. Então, em 1534,
o governo português colocou o sistema de capitanias hereditárias. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o panorama histórico daquela época, bem rapidinho. No Brasil colônia existiam as tais capitanias hereditárias. Sabe aquele sistema que dividia o país em grandes faixas, era administrado pelo próprio dono, que normalmente era um nobre, e que era passado de pai para filho? Eram 14 faixas de terra divididas horizontalmente, né, em todo o território português na América, que ia do litoral até a faixa do Tratado de Tordesilhas. Então, 12 pessoas da nobreza portuguesa receberam faixas de terra, né? 2 pessoas acabaram recebendo 2 capitanias cada um, e com a proposta delas se responsabilizarem pela colonização dessas faixas de terra. Então, era muito simples para o governo português, né? Ele lavou as mãos de qualquer responsabilidade e custo, principalmente sobre o povoamento das terras recém-descobertas, e deu à nobreza uma grande oportunidade de começar vidas novas em outras terras. Estabeleceram cada um na sua faixa de terra, e eles tinham a obrigação de fundar uma vila inicial, que era sempre no litoral. Dessa vila começaria o povoamento então de toda a capitania. Elas acabaram por não seguirem adiante, por conta da extensão da terra administrada. Era muita terra, então sem comunicação, sem tecnologia, sem material, isso tudo dificultou demais. Talvez a única que deu certo foi a do Duarte Coelho lá em Pernambuco. Por quê? Porque ali os portugueses conseguiram implantar um projeto que já estavam dando certo lá na Ilha da Madeira, que era de plantar açúcar. E aquela região do Massapé nordestino, né, da zona da mata, era muito propícia. Então, desde dali da Baía de São Todos os Santos, subindo até Recife, foi um local onde deu certo, né, o projeto nesse modelo aí, né? Mas o restante não deu, né? Na prática, essas capitanias não funcionaram muito bem. As únicas que realmente vingaram foram a de Pernambuco e a de São Vicente, que inclusive é a que interessa pra gente. A capitania de São Vicente, ela tinha 2 faixas, né? Uma primeiramente povoada e outra que engloba a parte ali do Rio de Janeiro, que foi adicionada depois como capitania de São Vicente. No meio tinha uma faixa pequenininha de terra que era a capitania de Santo Amaro. Dentro da capitania de São Vicente existiam várias vilas, tipo a de São Paulo de Piratininga. Então Minas Gerais nem sonhava nessa época em ser um território. Tudo fazia parte do mesmo bolo. Na prática acabava sendo uma grande mistureba, porque você, quando não tem um traçado geográfico delimitado, você não tem o governo mesmo atuando, você perde as fronteiras, você perde a posse e acaba cada um cuidando do seu pedaço, gente chegando de fora e pegando outro, e assim surge o povoamento desordenado do Brasil, que até hoje, né, não é nada delimitado. A promessa de ficar rico da noite para o dia transformou essa região em terra de ninguém. Era chegar e levar, sem falar nas vantagens sobre o comércio que começava a se instalar. A notícia se espalhou muito rápido e os portugueses passaram a vir muito para essa região, e outros portugueses que também moravam em outras capitanias. Então o pessoal da capitania da Bahia, capitania do Espírito Santo, o pessoal que estava mais no nordeste do Brasil acabou vindo também. Só que esse pessoal, eles eram muito mais chegados à coroa portuguesa do que os paulistas. Os comerciantes vendiam as suas mercadorias para essa nova comunidade que estava se formando. E esse fácil acesso ajudou muito na influência que eles passaram a exercer. E isso irritou os paulistas. E o que aconteceu? Com o ciclo do ouro, no final do século XVII, os paulistas, que foram quem descobriu as minas, eles achavam que eles tinham posse e eles tinham direitos extras sobre a exploração do ouro.
porque eles que fizeram todas as expedições, eles que encontraram e tal. Uma das regras das capitanias era de que seus donos tinham total direito à exploração dos recursos naturais daquelas terras. E como foram eles que encontraram Eldorado, rolava uma exigência de domínio total do território. Existiu uma luta, uma disputa muito grande entre os próprios paulistas, porque os paulistas chamados taubatianos, de Taubaté, da região de Taubaté, brigavam, disputavam com os paulistas do Vale do Tietê, ou seja, dos campos de Piratininga, do Vale do Tietê. Eles disputavam quem tinha descoberto então o ouro na chamada região aurífera. Bom, quando então os chamados reinóis, aqueles lusitanos portugueses que chegavam para ocupar essa região, e com eles outras pessoas de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste e fluminenses, começaram a entrar nessa região para buscar ouro, né? Então, nesse processo, tanto os paulistas taubatianos quanto os do Vale do Tietê se uniram. Os filhos da capitania de São Vicente se uniram então contra os chamados intrusos. Então você mistura tudo. Português que acabou de chegar de Portugal, português que já tinha chegado faz tempo, gente de outras capitanias, tudo que não era paulista. E eles tinham mais dinheiro e eles eram em maior número e tinham o apoio da coroa. E esse grupo passou a entrar em atrito pela exploração das minas. Os paulistas acabaram pegando em armas para defender as minas e os outros grupos também. E isso resultou numa grande briga de mais ou menos uns 2 anos, chamada Guerra dos Emboabas, com o resultado dos emboabas expulsando os paulistas da região. Nesse momento também vai aparecer uma outra figura que é um grande, considerado o maior contrabandista de ouro da região. É inclusive opositor ao Manuel Borba Gato. O Manuel Nunes Viana, ele é português. Tudo indica que ele não tinha posses, que era uma figura pobre de Portugal e que veio para o Brasil e foi para a região do São Francisco, na Bahia. Um grande latifundiário dessa região morreu e quem se tornou o primeiro procurador dele foi o Manuel Nunes Viana, né? Então, a partir daí, ele começou a representar uma riqueza em bois, em boiada, em escravos, em número de escravos, e começou a descer o Rio São Francisco com pessoas, com tropas armadas para ocupar a região aurífera. E o grande conflito se desencadeia a partir de uma briga entre os irmãos Barros, Jerônimo e Valentim, com o tal contrabandista Manuel Nunes Viana. Os reinóis, então, eles passam a ocupar no Arraial da Cachoeira e ali eles têm, em média, mais ou menos 6.000 homens. Então, o conflito foi com um número abundante de homens, o que assustou os paulistas. Então, no meio desses 6.000 homens, elegeram-se delegados. Esses delegados elegeram Manuel Nunes Viana como governador de Minas. E isso desencadeou uma verdadeira avalanche de reações por parte dos paulistas. Então, para combater o contrabando da estrada chamada Proibida da Bahia, que ia no sentido norte de Minas Gerais e que depois se tornou o caminho diamantino, né, até Diamantina, Manuel Nunes, então, era o comandatário dessa região. Então, começou a se alardear na região, insistentemente, que entre os emboabas, né, essa luta contra os paulistas. O que a gente vai perceber é que, produto disso, vai ser cada vez um maior crescimento da população dessa região, porque vai começar a vir outros exploradores.
verdade, esse é o prédio, a antiga cadeia pública da cidade. Esse espaço, esse vão aqui, era uma das solitárias da cadeia. Com a instalação do museu, foi construído o anexo, né, a partir ali daquele corte ali é a fundação da cadeia. Então foi feito esse corte na pedra, escavou-se o piso da solitária, a fundação para a instalação do elevador e escada. E aqui nessa parte superior era uma cela. Então aqui foi retirado o piso, né, ali manteve a madeira daquele lado e aqui havia uma cela. Tá? Entendi. Aqui são as janelas, as grades originais elas estão por fora, foram preservadas. E que é o que a gente vê do lado de fora. Eles tinham acesso à rua, os presos. Sim. Eles viam a rua, diferente do formato. Isso, a gente ouve da população da cidade que, como funcionou até 1984 como cadeia esse prédio, então eles ficavam mexendo mesmo com os transeuntes, pessoas que passavam na rua. Mas olha só, são 4 janelas. Sim. Era um ambiente bem iluminado. Era um ambiente... E aí, você falou que eles ficavam mexendo com as pessoas do lado de fora. Simplesmente eram as grades. Sim, as grades. E ficava livre o resto. Gente, é muito interessante isso, porque é livre acesso com a população. Inclusive aqui na frente tem um passinho, né? Tem a Igreja do Rosário, o largo, e tem um passinho. Então, esse passinho ele era utilizado para a celebração de missas para os presos. Inclusive, o padre parava para que eles pudessem também participar, ouvir, dependendo do período, da procissão. A datação, né, de 1730, a construção original, Tatiana, e aí a história conta, a gente tem aqui pequenos textos que o visitante, ao chegar, ele sabe um pouco do contexto da cidade, né, e um pouco do prédio. Então, houve um incêndio em 1829, já passando por uma restauração em 1835. Ela foi reconstruída já em 1835 e daí essa estrutura que se tem que sofreu intervenções ao longo dos anos e também sofreu o restauro e algumas adaptações para a instalação do museu. Então aqui era a porta de entrada das celas. Né? As grades originais elas foram preservadas, por isso esse sanduíche de vidro. Era uma cadeia pequena, propriamente dita, porque a gente tem aqui 3 celas, mais uma que seria aqui, 4 celas. São 4 Esse salas, era o corredor. Esse era o corredor, a entrada principal é ali pela rua direita, né? A porta original está preservada, o visitante ele pode observar por fora. Acredita-se que a primeira sala era a sala onde ficava o delegado, então as outras eram as celas e as 2 solitárias. E aqui a outra solitária. Isso, foi preservada, né, foi colocado esse vidro para o visitante ter conhecimento, uma vez que era tudo fechado na madeira, o acesso feito pelo alçapão que está aí um pouco atrás de você. Por aqui. Sim, então olha só. Retira, né, essa madeira. A gente tem uma escada, depois se você chegar ali da ponta, tem uma escada, que nós acreditamos achar algo também do século XIX, né? No início, de repente, era com uma corda ou uma escada de madeira que soltava, jogava essas pessoas lá aqui. dentro. Então é um espaço abafado, úmido. Sim. E ela tem o mesmo espaço da cela. É um pouco menor. Menor. Sim. Mínima circulação de ar. Então, se você pensar no escuro, muitos provavelmente sem alimento. Ela continuou em funcionamento até final da década de 80. Isso. Como que vocês receberam essa casa? Como ela estava?
teve que ter muito trabalho de restauro? Ela estava caindo aos pedaços? Não, o prédio não. Na verdade, a intervenção começou pelo anexo, né? Assim que o projeto foi aprovado, começou-se a construção do anexo e a Ângela, né, a empresária, trouxe para a cidade, no período da gastronomia, em 2013, a itinerância do museu que fica em Ouro Preto, que é o Museu do Oratório, como um prenúncio para a cidade de que futuramente se instalaria aqui o Museu de Santana. Então essas salas, elas não tinham as cores que tem hoje. Sim. Eu inclusive estive nessa temporária. Ela é toda originalmente de pedra, ou não? Ela seria... É assim. Essa daqui. É, isso. E tinha pinturas, porque ela já tinha sido usada. Houve um período que houve objetos, quadros expostos aqui, né? A tentativa de um museu também, mas que não vingou. Não vingou. E aí recebeu as vitrines, o contraforro, né? Os nichos, a madeira que foi aplicada na janela. São as janelas, né? Sim, as grades aquilo estão que a gente por fora. também vê do lado de fora. Como ela é de pedra, então é larga, né? A parede permitiu a instalação e para colocação das imagens maiores. Sem danificar. Sem danificar. O piso, a gente gosta de falar, ele não é o original, né? Havia um piso industrial quando veio para a restauração do museu, e aí o projeto conseguiu a autorização do IPHAM para colocar uma madeira de lei de época, né, no piso. E o tipo de preso que vinha para cá, vocês têm conhecimento disso? Não. Infelizmente, tem pouco registro bibliográfico sobre esse prédio. Inclusive tem uma equipe do Instituto que faz a gestão do museu buscando informações, né, do tipo de crime, dos presos que aqui ficavam. Tá. Ele estava fechado já há um tempo, né, sem uso, daí a ideia desse projeto, que o museu é um projeto aprovado em Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura, de instalação aqui no prédio. O primeiro objetivo é preservar essa arquitetura e segundo, abrigar essa coleção de Santanas, que era da empresária Angela Gutierrez e foi doada ao IPHAM na inauguração desse museu. Quantas imagens vocês têm? Nós temos 300 imagens em exposição do final do século XVII, mas a maior parte é 18 e 19 e algumas do século XX. São peças originais, né? E é um acervo raro no Brasil e ele trata dessa devoção, dessa imaginária brasileira, né? Para os católicos, a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus. E a gente tem aqui 4 representações no acervo da Santa. Interessante esse paralelo da igreja dentro de uma cadeia. Sim. Porque é muito forte. Muito forte. Muitos visitantes comentam a leveza, a paz que se sente no ambiente, né? Tem a trilha, as cores. E pensar que foi um lugar de sofrimento e de dor e que hoje retrata a história da mãe, essa relação de mãe e filha, da família, né? Quantos anos para conseguir reunir tudo isso? Ela conta que levou aproximadamente 40 anos para reunir essas imagens. Uma devoção que começou com ela ainda menina, porque ela ganhou do pai um oratório. Dentro desse oratório tinha uma pequena imagem de Santana, uma Santana mestra, e ela diz que se apaixonou. A família católica, ela é devota de Santana, então tornou-se uma predileção dela. Ela tem uma única filha, essa filha chama-se Ana, por causa da devoção a Santana. Então ela, nas viagens, né, pelo país, por ser colecionadora, por ter essa predileção, ela foi em busca, né, dessas imagens que hoje estão aqui. Infelizmente a autoria delas é ignorada, né, não se sabe os artistas, mas artistas eruditos e populares, né, do período aí colonial. A mais conhecida é a chamada Santana Mestra. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma Santana Mestra, que é quando Ana aparece assentada, ela traz o livro nas mãos e Maria ao lado. É sempre Ana e Maria. O livro, um símbolo aí desse conhecimento sendo transmitido da mãe para a filha. Além da mestra, essa sala, por exemplo, traz outra representação que é a Santana Guia, que é quando ela aparece de pé, ela vai trazer a filha no colo, o livro presente, ou elas estarão de mãos dadas, como aquela terceira lá, que é uma das que eu gosto muito da coleção, que é uma guia. Ela está caminhando, né? Inclusive o planejamento da imagem, né, passa essa ideia do movimento, do passo, né? Tem esses desenhos no manto. Elas têm os olhos de vidro, que é o que passa ainda mais naturalidade, né, na expressão da imagem, né? Um sentimento assim no olhar.
Essa é uma guia. Está sempre presente. Sim. Em todas. Se ele não estiver aberto, ele aparece fechado. E essa sala também, além da guia, a gente tem uma representação que é rara. A Ângela encontrou 4 nessa busca, que é a chamada Sacra Parentela, número 19 ali da vitrine, que traz a figura masculina ao lado de Ana. Sim. É São Joaquim. Ele é o esposo de Santa Ana, né, o pai de Maria. Então aí nós temos os avós de Jesus. Essa representação é chamada de Sacra Parentela. Essa, inclusive, a datação dela é final do século XVII. É uma das mais antigas do acervo. Ela é de terracota, não é madeira. E é uma imagem que foi encontrada em São Paulo. Então a gente tem imagens mineiras, mas de outras regiões também, como Rio, São Paulo, Nordeste. Essa vitrine, né, recebe o título de fatura negra, porque a atribuição das peças é dada a negros, né, descendentes de escravo ou não. E aí a gente tem um contraponto. Se você observá-las com relação às outras, elas são rústicas, são simples, não tem técnica apurada, não tem douramento, mas uma vez aqui também não deixaram de registrar, né, a sua devoção. Aí aqui a gente tem a número 4, por exemplo, que é de barro, que você perguntou, né, do que... E a 2 é pedra-sabão. Pessoal? Assim, aos olhos a gente nem percebe, né? E não aí dá o pra visitante, ele tem uma ferramenta à disposição aqui, que são os multimídias, que são as legendas. Então, por isso que todas as imagens são numeradas. Porque se ele quiser saber informações sobre a peça, ao selecionar o número, abre a legenda com a representação, né? Qual que é essa iconografia, de que período, de que ela é feita, onde que ela foi encontrada. E algumas trazem uma breve análise estilística também. Então, para quem gosta de estudar a arte, o barroco, o rococó, ele tem aqui também essas informações. Ela tem conhecimento de restauro, né? Então é uma estudiosa do barroco e muitas dessas peças foram cuidadas por ela quando chegaram, né? E uma coisa interessante, que ela tem uma linha de trabalho, que é legal a gente falar, que é de preservar a peça, a maneira a qual ela foi encontrada. Então, o visitante tem um olhar muito atento, às vezes percebe que está faltando livro, ou está com a mãozinha quebrada, mas é porque ela encontrou a peça dessa maneira e preservou. É uma devoção muito feminina, né? Santana, padroeira dos lares, das famílias, né? Protetora dos lares, das famílias, padroeira dos viajantes, né? Dos mineradores. Então essa devoção ela foi ganhando espaço no Brasil através disso também. As pequenininhas aqui ali, essas que estão nessa base de madeira, são amuletos. Elas tinham a função de amuleto. Então o viajante podia trazer na algibeira, no bolso, consiga essa devoção. Nos primeiros anos da colonização,
Então, quando as capitanias hereditárias foram implantadas, em 1534, até chegarem os primeiros povoadores, nessa parte em específica, a presença de mulheres era uma constante, porque era designado uma pessoa da nobreza para vir aqui estabelecer um povoamento. Então, isso era uma missão oficial. Então, os nobres vinham com toda a família. Isso incluía esposa, filhos, sogra, todas as mulheres, né? Cozinheiras, serviçais portuguesas que vinham para cá. Tinha todo um núcleo feminino em torno disso. Na documentação oficial, nas cartas para Lisboa, a gente não vê quase nada sobre esse cotidiano. Vai falar de escravo? Não. O importante mesmo era falar do fisco, da tributação. Então a gente vai ver muito pouco sobre a mulher e a criança na colônia. Tinha aqueles neguinhos de estimação, né? Tinha neguinho de estimação. Aquele negrinho que brincava com o filho do patrão. Mas ele apanhava no lugar do filho do patrão. Alguém fazia alguma coisa errada, quem apanhava era ele. Mas ele também ali, ele estudava junto. Então ele aprendeu a ler, né? Aprendeu a escrever. A sua importância era vista como secundária, né? Então é fácil compreender que a criança negra, ela era a mais esquecida ainda, né? E a população das Minas Gerais, como a gente está falando, ela se caracteriza por uma população urbana e uma população mineradora, né? A população se concentrava nas vilas e nos arraiais, diferentemente do restante do país, em que a vida se concentrava no campo. Então, enquanto se minerava determinada lavra, eram criados ranchos, e ranchos precários, inclusive, que serviam de abrigo para os escravos. Enquanto houvesse a lavra, os exploradores permaneciam naquela região. E a partir do momento que ela se escasseasse, né, de ouro e tal, eles iam passando a outras e assim por diante. Então, esse tipo de atividade, né, dificultava muito a vida familiar. Com o ciclo do ouro no século XVIII, vieram muitas mulheres para a região de Minas. Algumas atuavam no comércio, nos caminhos para chegar nas minas, entre a região de Minas, São Paulo, Bahia, esse triângulo. Então, tabernas, entrepostos comerciais, tinha bastante mulheres. E veio um grande número de mulheres para trabalhar nos prostíbulos. Então, onde tem muito homem, você tem necessidade de muita mulher. Então, vieram mulheres em um número bem expressivo para atender essa demanda masculina. O número de concubinatos, ou seja, de mulheres de cor que eram tomadas como amantes, era muito comum. Com o passar do tempo, houve muita mestiçagem, porque vieram muito mais homens do que mulheres, né? Os nobres vieram com suas famílias, mas vieram muitos presos, muitas pessoas de outras camadas sociais para fazer o desbravamento. Então você imagina, um lugar onde não existe nada, as pessoas abrindo picada no mato com facão, homens sem mulher e muitas índias nuas. Então, a partir daí começou a mestiçagem no Brasil. Com isso, começou a grande sequência de filhos bastardos, que a gente vê por toda a história do Brasil. Tanto que tem aquele ditado que diz que não existe pecado ao sul do Equador, né? E isso foi um decreto papal. Nessa região do ouro era muito precária, porque vieram muitas pessoas e pouco suporte material. Então, o pouco que tinha um preço elevadíssimo e era muito disputado. Então, constantemente essas vilas eram invadidas para roubo
né? O pessoal saqueava a carga mesmo, porque não tinha defesa. E estupro mesmo, rolava bastante. Quem nascia na África era na época chamado de negro de nação. E quem nascia no Brasil, portanto, era crioulo. Então, aqui o que era mais comum eram crianças crioulas, nascidas no Brasil. Essas crianças viviam, geralmente, com as suas mães, ou quitandando, ou existia a escrava que trabalhava no trabalho doméstico e, portanto, podia se manter mais próxima, a senzala ficava próxima da casa, ela podia se manter próxima da mãe, a criança. Não tinha saneamento básico, era eles que lavavam as latrinas. Eles que carregavam o detrito para jogar, era eles que limpavam chaminés, era eles que faziam todo o serviço pesado e sujo, era o negro que fazia. Os pés são geralmente a parte mais limpa das pessoas. Os rostos, mãos, braços, peitos e pernas que, todos eles andam muito expostos em ambos os sexos, raramente recebem a bênção de uma lavada. Os cubículos em que se acham os leitos raramente são abertos à influência purificadora do ar livre, nem tampouco expostas ao sol as camas, embora úmidas de suor. A fim de tornar os quartos toleráveis e deles se expulsar os miasmas de que se acham penetrados, costumam-se queimar substâncias odoríferas logo antes da hora de se recolher. Nos filmes, todo cenário de guerra bem sucedida tem um episódio de traição, certo? A Guerra dos Emboabas não decepcionou a gente.